todos os dias, impreterivelmente, às 6 horas da manhã, eis que ele empreendia a sua caminhada até o mercado, até a feira, onde recolhia aquelas folhas frescas, fazia o chá para o seu senhor, que o saboreava logo ao despertar. Num desses dias em que ele se dirigia para o mercado, eis que tem um encontro que iria transformar a sua vida. Ele se depara com aquela figura tão conhecida da morte, toda de preto, com a sua foice em punho, e sacou, porque ela não era ainda usuária da tecnologia, sacou de uma caderneta, folheou a caderneta, olhou para a caderneta, olhou para a face do escravo, olhou de novo para a caderneta e novamente olhou para a face do escravo. Que gélido se preocupou imensamente com a preservação da sua vida e deu meia volta e saiu em desabalada carreira para a residência do seu senhor. Chegando lá, o seu senhor notou que o seu chá não estava pronto e perguntou: mas o que é isso? O que está acontecendo? Você não trouxe as ervas, não fez o meu chá? E aí ele narrou o fato que havia acontecido e pediu por Alá para que o seu senhor lhe emprestasse um corcel mais veloz que ele tivesse, para que ele pudesse ir para Silá, uma cidade a 100 quilômetros dali, aonde com certeza a morte não o encontraria. Como ele era um bom servo, obediente, fiel, o seu senhor cedeu o cavalo para que ele pudesse chegar. E isso era por volta de 9 horas da manhã. Ele conseguiria chegar lá por volta das 12 horas. O seu senhor, sem as suas ervas, sem o seu chá, resolveu ele mesmo sair em busca das ervas para fazer o preparo do seu chá. Quando ele chega no mercado, eis que dá de cara com a malfadada figura da morte. E ele, chateado pela situação que estava vivendo, com a falta do seu servo, vai tirar satisfações com a morte. E pergunta a ela: que negócio é esse de você vir aqui assustar o meu escravo, fica aí apavorando e pediu que ele fizesse o meu chá? E aí ela virou e falou: não fiz nada a ele, não. Eu só fiquei surpresa, porque aqui na minha agenda está escrito que eu deveria buscar a alma dele, veja aqui pela foto, né? Às 12 horas em Silá. E ele estava aqui, pois foi justamente para onde ele foi e era a hora que ele chegaria. Então a sua tentativa de fugir da morte foi em vão, porque ao tentar fugir dela, eis que ele caiu em seus braços. Eu sei que aqui ninguém tem medo da morte, não é verdade? Espírita não tem medo de morrer, não é verdade? Eu não sei porque esse silêncio introspectivo, né? Ou porque parece que há alguma dificuldade em encarar o fato. Mas a morte é algo natural, até porque a partir do momento em que reencarnamos, começamos a morrer. Porque as células vão se desgastando com o tempo,
nosso organismo vai se debilitando, e se não formos um Nivaldo Pereira Franco, que já tem umas 3 prorrogações nas costas, nós teremos um tempo em que regressaremos à pátria espiritual, que é a verdadeira, por sinal. Eu não sei por que nos apegamos tanto a essa, né? As pessoas não querem ir embora, não querem regressar para a verdadeira casa que é a do Espírito. Muitos dizem até que querem ver Deus, mas de preferência encarnados no seu corpo físico, o que realmente será um tanto quanto difícil, né? Porque o processo da morte biológica é inevitável. Todos nós iremos passar. Aliás, eu diria para vocês que já estamos catedáticos em morrer, porque já desencarnamos diversas vezes, já morremos diversas vezes, e aliás eu acho que mais morremos do que desencarnamos, porque há uma diferença entre os dois fatos, né? A morte é um processo biológico. Quando o corpo físico passa pela fadiga, passa pela falência de seus órgãos, inevitavelmente vai ocorrer a morte. E aí então o espírito é retirado, porque o espírito não habita um corpo que não tem vida. Porque a grande função do espírito estar num corpo materializado é justamente para, através dele, exercer a sua missão. Então, quando esse corpo cessa a sua atividade biológica, o espírito também não tem mais o que fazer ali, não fica mais retido, e há a retirada desse espírito. Então a morte é uma consequência das mais naturais que possamos pensar em existir, né? Todos nós, por incrível que pareça, iremos um dia morrer, né? Não tem como a gente ficar para semente. Não há essa possibilidade, né? Conta uma história, inclusive, de 2 amigos que jogavam bola aos domingos, né? E aí aquela amizade, aquele envolvimento foi crescendo, e inevitavelmente um dia o assunto veio à tona, o assunto da morte. E aí ficou a discussão: será que lá do outro lado tem futebol? Né? Ficou aquele questionamento. Aí fizeram um pacto, e nesse pacto convencionou-se que aquele que fosse primeiro voltaria para avisar o que ficou sobre a existência ou não do Baba dominical no plano espiritual. Dito e feito, um deles, um determinado dia, desencarnou, morreu, foi embora. E o amigo que ficou estava lá tranquilo, até que um dia ele estava deitado à noite, porque é imprescindível que seja à noite, porque um bom fantasma não aparece de dia. Vocês conhecem algum bom fantasma? Um fantasma que tenha histórico, né, que tenha envergadura, que aparece de dia? Não, porque senão ele ficaria desmoralizado, não é verdade? Então, um fantasma bom aparece à noite. E ele surgiu no quarto do amigo. O amigo ficou logo agitado, preocupado, né, desacostumado a esse tipo de convívio, mas o amigo morto disse a ele: fique calmo, fique tranquilo, eu só estou aqui para falar sobre aquele acordo que a gente fez, né? Para trazer informações do lado de lá. Aí o amigo que havia ficado animou-se, se ajeitou na cama, falou: então, como é que é? O que acontece? O que tem? Né? E virou, se parou morto e falou: e lá tem futebol? Tem Baba lá de domingo? Ele falou: tem sim. Inclusive você está escalado para jogar domingo que vem. Né? E aí
não teve alternativa, teve que ir também para o outro lado, né? Mas a grande questão, na realidade, não é a morte em si. A grande questão é como morremos, de que forma passamos para o outro lado. Porque o fato de morrer não significa desencarnar, que é sair da carne. Sair da carne, da vida orgânica, mas ficar próximo a ela é uma possibilidade que ocorre com muitas pessoas. Por exemplo, os suicidas, né, que antecipam o seu regresso, cometendo um ato dos piores possíveis para com as leis divinas, e que ficam, na maioria das vezes, presos ao corpo físico, presenciando a cena do suicídio. Então, aquele que, por exemplo, dá um tiro na cabeça, ele fica como numa repetição contínua, um playback na sua mente, passando o mesmo filme por um tempo que sua espiritualidade pode precisar qual será, dependendo da circunstância em que foi cometido aquele crime, todo o processo que envolveu aquele crime. Ele ficará o tempo, às vezes, que ele tinha ainda de fluido vital para ser consumido. Se ele tinha 10 anos, ele pode ficar até esses 10 anos preso à sua matéria, percebendo aquela sensação desagradável no momento em que ele cometeu o suicídio. E ainda consciente de que aquilo que ele buscava, a fuga da vida, acabou não acontecendo. Então ele é duplamente penalizado, né, por esse processo da repetição daquilo que ele passa a vivenciar, do ato deslocado que ele cometeu, e também da sua decepção para com a fuga da realidade da vida, que não termina. Porque em verdade nós temos uma única vida, mas temos várias reencarnações. É que nem novela, né? Novela é uma história com vários capítulos. Nós também temos uma história e temos vários capítulos que acontecem através das nossas reencarnações, onde buscamos cada vez mais aprimorar a nossa conduta, aprimorar os nossos conhecimentos e evoluir, né? Evoluir para que a gente possa se modificar e alçar planos mais elevados na nossa existência. Então, a diferença da morte, e a morte é uma questão que cometemos um suicídio indireto na maioria dos casos, a maioria dos que desencarnam chegam lá por vias do suicídio indireto. Porque o suicídio indireto, e na maioria das vezes inconsciente, se dá através do desgaste prematuro do nosso corpo físico, do nosso corpo material, né? Então, quando a gente come demais, quando a gente bebe demais, quando a gente fuma, quando a gente tem maus pensamentos, né? Tudo isso nos leva a desgastar antecipadamente o nosso fluido vital, a desgastar o nosso organismo, a criar doenças que antecipam o nosso regresso. E isso é considerado um suicídio indireto. Relembremos a situação vivenciada por André Luiz em Nosso Lar, quando ele adentra o plano espiritual, os umbrais, e aí ele é chamado de suicida, né? Lembrando que ele desencarnou em função de um câncer que ele teve no estômago, face ao abuso de alcoólicos, de cigarro, da alimentação que ele cometia. Isso levou ele a ter um desencarne prematuro. E apesar de ele não ter essa consciência, ele era considerado suicida. Tanto é que depois de socorrido, quando cuidado pelos amigos espirituais no hospital, o médico, quando vai visitá-lo, diz que é uma pena que ele tenha chegado ali por meio do suicídio.
E ele refuta: não, como? Eu morri na mesa de cirurgia, né? E aí o médico esclarece ele por que ele é considerado suicida. Então todos nós aí que cometemos excessos de todas as montas, estamos incorrendo nessa modalidade de morte, né? Que vai trazer as suas consequências, né? E a morte, bem diferente do desencarne, né? Ela tem um peso muito grande, mas o desencarne não, porque o desencarne é o espírito sair do corpo material e seguir a sua caminhada evolutiva. Normalmente aqueles que aqui desenvolveram um trabalho de evolução, que cuidaram do seu corpo, que praticaram o amor ao próximo, a caridade, têm um desencarne muito mais tranquilo e suave, chegando mesmo às vezes a ficarem, né, já se desligarem do corpo físico antes da cessação da vida orgânica, né? Porque quanto mais evoluído o espírito, mais facilidade ele tem de romper os liames que prendem o espírito ao corpo físico, já que sabemos que nós todos estamos aqui, apesar de todas as noites sairmos em desdobramento, né, da gente ir para o plano espiritual, nós retornamos porque estamos ligados por um cordão, né, prateado que liga o espírito ao corpo físico, impedindo assim que a gente fique por lá, porque é uma tentação muito grande, né? Eu conheço até uma pessoa que, médium, e teve um processo de desdobramento bem interessante. Diz que ela desdobrou-se, chegou lá, começou a conversar com o seu mentor, um papo muito interessante, muito instrutivo, até que chegou um momento em que ele falou: minha filha, agora você tem que voltar, né? Aí ela virou-se para ele e falou: voltar? Não, não vou não, aqui está tão bom, eu quero ficar por aqui, imagine para que eu vou voltar, né? Mas aí não teve jeito. O mentor, né, carinhosamente fez com que ela regressasse ao corpo físico, porque a necessidade é de estarmos aqui para poder cumprir os nossos objetivos, a nossa missão, para poder regressar em melhores condições ao plano espiritual. Então, o desencarne a gente praticamente treina diariamente, né? Mas aquele definitivo em que deixamos a roupagem física e que nos devolve definitivamente para o plano espiritual, ele está intimamente ligado à condição que vivenciamos aqui no nosso planeta. Aquilo que fazemos enquanto que chamamos vida orgânica será decisivo para a condição que teremos ao voltar ao plano espiritual. Há também uma circunstância muito interessante em que as pessoas às vezes passam por longas internações, ficam padecendo por determinadas doenças, né? E ficam sofrendo, e a família fica numa angústia inenarrável em função do sofrimento daquele ser, daquele ente, daquele parente que está ali naquela condição. A visão materialista é de dor e sofrimento. Dor e sofrimento para o paciente e também para os seus familiares. Mas a visão espiritual é bem diferente dessa visão materializada. Porque na visão espiritual, na realidade, aquele ser que está ali sofrendo, né, na carne, sofrendo no corpo físico, as dificuldades que a doença, muitas vezes prolongada, está lidando, está tendo a oportunidade de chegar do outro lado do plano da vida, no plano espiritual, numa condição muito melhor do que chegaria se partisse abruptamente. Então é esse conceito que nós temos
que antecipa a morte de dor e sofrimento, precisa ser revisto. Porque quando chega a hora necessária, quando chega a hora definida, e todos nós trazemos um roteiro, né? Todos nós trazemos uma determinação do momento em que iremos efetivamente regressar para o plano espiritual, né? Naquele momento a gente realmente vai embora. Eu costumo dizer que nem peru desencarna de véspera, né? Todos vão porque chegaram no momento certo de regressarem. E há casos interessantes em que a espiritualidade precisa interagir para que possa haver o desencarne. Porque o que acontece? Há um processo familiar que fica lutando pela permanência daquele que precisa se desprender e ir embora. É muito comum acontecer da família ficar ali velando o doente, né, quando ele está numa situação difícil, até que de repente ele tem uma melhora. E aí, quando ele tem essa melhora, os médicos falam: você vai aproveitar, vão para casa, tome banho, descanse, né? Agora ele melhorou, agora ele está bem, então vocês aproveitem para também se refazerem. E é justamente nesse momento que a família se desloca que os amigos espirituais aproveitam para poder romper os laços que estavam sendo impedidos de serem rompidos pelas energias daqueles que se encontravam lá, né? Impedindo que aquele ser cumprisse o seu objetivo de desencarnar, de voltar ao plano espiritual. Isso por quê? Porque a nossa concepção é equivocada, né? Os orientais já têm uma visão diferente desse processo, porque quando nasce choram, mas quando desencarna fazem festa, né? Porque isso é real, né? Voltar para a carne, reencarnar, é algo complexo. Voltando para o nosso lar, tem uma passagem no nosso lar que eu achei que o ator que fez o papel de Lísias foi extremamente feliz, né? A mãe dele está subindo a rampa do local em que se faz o projeto e se mandam os espíritos para reencarnar na Terra. E ele fica com um amigo do lado, olhando a sua mãe subir. Alguma coisa Rosa, agora eu me lembro o nome da atriz que fez esse papel. E ela subiu e ele lançou aquele olhar assim, ele não disse nada, ele não verbalizou nada, mas ao mesmo tempo ele externou todo o receio que quando a gente está do lado de lá, normalmente a gente tem de voltar para o plano da matéria. Porque a dificuldade não está lá. Lá somos todos irmãos, né? Lá ninguém quer trapacear, lá ninguém quer o mal de ninguém, né? Lá nós queremos o amor, nós queremos a luz, nós estamos envolvidos numa energia totalmente diferenciada dessa que existe ainda no nosso planeta. Então lá é tudo tranquilo e mais fácil. Mas quando reencarnamos, adentramos o corpo físico, é como que se estivéssemos adentrando num mata-borrão. É como se estivéssemos sendo anestesiados no corpo espiritual. E aí há o rompimento daquela lembrança, daquela memória do que estávamos vivendo lá, e permanece então somente a lembrança dos pontos principais que precisamos cumprir no planeta. E não raro a gente tropeça e cai nos erros antigos que havíamos cometidos. Estive revendo semana passada o filme E a Vida Continua, né, que é extraído do livro de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier. E ali é bem mostrado com muita clareza esse processo da reencarnação e dos reajustes que ela